gravadora Paz no Vale tem o prazer de apresentar o pastor e conferencista internacional, Abílio Santana. Abramos, pois, as nossas Bíblias na carta do apóstolo São Paulo, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Vamos ler tão somente o versículo de número 6. Bendito seja o nome do Senhor Deus de Abraão. Epístola do apóstolo São Paulo, capítulo de número 14, primeira epístola aos Coríntios, versículo de número 6. Os que acharam com santos lábios, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Até aqui. Vê se dá para você achar aí 5 elementos distintos. Vamos passear só nesse versículo de número 6. Olha, e agora, irmãos, se eu for ter convosco, observe bem, falando línguas estranhas, diga comigo, línguas estranhas. Aí você observa que vos aproveitaria se vos não falasse por meio da, diga revelação, ou da, diga ciência, ou da profecia, diga profecia, ou da doutrina, diga doutrina. Línguas estranhas, revelação, ciência, profecia e doutrina. Você pode até grifar, se você quiser. Línguas estranhas, revelação, ciência, profecia e doutrina. Línguas estranhas, revelação, ciência, profecia e doutrina. Achou? Vamos então proferir com muita segurança? Vamos lá? Já. O ensaio foi 10. 10. 1000. Isso é um ensaio. E não, isso é um ensaio. Línguas estranhas, vamos lá? Línguas estranhas, revelação, ciência, profecia, doutrina. Só mais uma vez. Línguas estranhas, revelação, ciência, profecia, doutrina. Acompanhe meu raciocínio, por favor. Quem está escrevendo esta epístola, quem está proferindo palavras e deitando as mesmas em letras, porque os senhores sabem que palavras perde-se ao vento, ao tempo, se porventura ela não acha guarida. E os senhores sabem que o que está escrito é muito mais difícil de ser destruído. Quem está proferindo tais palavras e deitando em letras não é ninguém senão o apóstolo mais sábio da era chamada igreja primitiva, o que possuía nada mais, nada menos que um grau de instrução elevadíssimo, que estudara aos pés de Gamaliel, um homem que quando foi condenado pelo seu senhor imperador de Roma, ele poderia morrer lá em Jerusalém mesmo, mas como ele tinha conhecimento de causa, ele era inteligente, ele disse: aqui eu não morro, não é assim não. É um direito meu, facultado a mim. Eu quero ser ouvido por sua excelência, por sua majestade, a saber, o imperador. Era um direito dele. Quando viram que Paulo não era qualquer um, disse: opa, vamos concedê-lo. E chegando lá, como ele era nível superior, foi-lhe concedido o direito de prisão domiciliar. Enquanto a sentença não vinha, Paulo esperava a sentença na sua casa que ele mesmo alugou.
Então Paulo, ele era douto, Paulo, ele conhecia, proferia com conhecimento de causa, não era qualquer um. Era um homem que quando deu de cara com Agripa, e os senhores sabem que Agripa e oceano de conhecimento era a mesma coisa, ele deu de cara com Agripa começou a entalar-se e disse, para! Queres tu que eu me converta ao cristianismo também? Ele disse, não somente você, mas toda a tua prole, se é que tu entendes o que profiro. Paulo, ele era um elemento que o próprio Agripa dissera, as tuas muitas palavras me fazem delirar. Agripa disse, para porque tu és culto ao extremo. Então não era qualquer um, era Paulo. E Paulo está escrevendo a terceira maior cidade da Grécia. Paulo está escrevendo aos crentes em Coríntios, aos anfitriões do Divino Espírito Santo, porque os senhores sabem que a igreja de Coríntios, ela era uma igreja, podemos apelidar de avivadíssima. Ela era uma igreja ciceroneada pelo Divino Espírito Santo. Mas Paulo achou por bem admoestar os irmãos na igreja de Coríntios. Eles batiam no peito e diziam, eu sou pentecostal, sem ter nem conhecimento de causa. E eu confesso-vos, queridos, que vale a pena reiterarmos as palavras do apóstolo São Paulo concernente ao genuíno Pentecostes. Você chega para qualquer membro, seja ele membro, sendo ele do órgão feminino ou masculino, porque a igreja do Senhor não tem membra, e sim membros, seja mulher, seja homem, de natureza que você chega para ele, seja lá de qual denominação for, da batista, da metodista, da Deus é amor, da presbiteriana, você pode perguntar da Assembleia de Deus, você pode perguntar qualquer membro da Missão Mundial, Graça e Paz, para qualquer membro. Se ele é de uma igreja que porta o título de pentecostal, pergunta para ele, amado, tu és pentecostal? E ele vai dizer, sim. Com certeza, sim. E pergunta para ele e para ela, mas por que tu és pentecostal? Em que tu te asseguras? Aonde está a evidência do Pentecoste? O que é ser pentecostal? E sabes tu o que é que ele vai dizer? Não, pentecostal é falar em língua estranha. Não, ele se assegura aí. Eu sou pentecostal porque eu falo em língua estranha. Não, eu falo em línguas estranhas. Eu sou pentecostal. Não, amado, eu não entendi. Mas se tu continuares apertando, eu sou pentecostal porque a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Ok. Foi inaugurada no dia de Pentecostes. Mas o que é Pentecostes? É poder de Deus. E o que é poder de Deus? Aleijado andar, cego ver, mudo falar, surdo ouvir. Pentecostal é saco de banco, é da glória a Deus, é da aleluia. É nem falar muito sobre Jesus que a gente já... Isso é ser pentecostal. Sim, amado, pentecostal é falar em língua, yes. E não fala não, se falar... Não, qualquer um... Chega lá na minha igreja, minha força de expressão, que eu não morri por igreja alguma, chega na igreja que eu congrego lá em Salvador, lá na Bahia, para qualquer membro da nossa igreja, tu és pentecostal? Sou, porque eu sou da igreja evangélica pentecostal Assembleia de Deus. Só por isso. Mas busca as raízes do Pentecoste. Ele não sabe nem o que significa Pentecoste. Não, eu sou pentecostal porque o Divino Espírito Santo veio no dia de Pentecoste. Se ele veio no dia de Pentecoste, então quer dizer que já existia Pentecostes antes do Espírito Santo vir. Se ele veio no dia de Pentecostes, então quer dizer que já existia Pentecostes. E ele veio, coincidiu, ou Jesus decidiu, que ele veio no dia de Pentecostes. O derramamento do Espírito, a profecia de Joel, proferida por Joel, e a dizer que no final dos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, coincidiu, Jesus decidiu que ele resolveu vir no dia de Pentecostes. Então quer dizer que Pentecostes já existia, e aí ele fica mais perdido que cego tiroteio, que ele não vai te explicar. Ele sabe que dia de Pentecostes já existia, mas não vai saber te explicar que dia de Pentecostes era esse, nem sabe o que era Pentecostes. Aqui, esta igreja... Eu não sei se o amado irmão José continua na campanha. Pronto. Ninguém melhor que um próprio judeu, nato de sangue, para explicar o que vem a ser dia de Pentecostes.
até hoje em Israel, existem 3 festas que jamais eles hão de esquecer. Entra ano e sai ano, desde que Israel saiu do Egito, e eles comemoram 3 festas que são tradicionalíssimas. Eles comemoram e jamais esquecerão da Páscoa, que é a saída do Egito. E na Páscoa eles comem pães asmos, eles comem ervas amargosas, comem um cabrito ou um cordeiro, em memorial ao cordeiro que foi morto, enfim. As ervas amargosas para lembrarem do sofrimento que amassaram barro para Faraó, a amargura que eles passaram 430 anos sofrendo ali no Egito. Depois o Êxodo, e tem a chamada festa de Pentecostes, que seria a festa das primícias, que seria a festa dos moios, a festa da oferta, quando Israel separa o primeiro moio de trigo da colheita para levar para o Senhor. Então seria a festa da colheita, pronto, ou a festa de Pentecostes, ou colheita, ou Pentecostes, ou primícia, Pentecostes, colheita, entendeu? Coincidiu que era o último dia da festa, quando Israel estava levando para Deus as primícias. No último dia da festa, no dia cumprindo-se o dia de Pentecostes, aí sim o Espírito Santo veio justamente no dia de Pentecostes. Mas na cabeça de muitos e muitos servos do Altíssimo, Pentecoste é poder. Pentecoste é pular, não, Pentecoste é oferta. Pentecoste é moios. Pentecoste é primícia. Coincidiu que o Divino Espírito Santo veio também neste dia, no dia de Deus receber a oferta. Agora vem Paulo e diz: eu tenho conhecimento de causa, Coríntios. Está tudo errado aí, Coríntios. Pentecoste para vocês é só línguas estranhas, disse Paulo. E está errado. Ele disse: eu não quero que ninguém proíba o falar em línguas estranhas. Tem que haver línguas estranhas. A evidência do batismo com o Espírito Santo é línguas estranhas. Mas Paulo disse: se eu vier só falando em línguas, o que é que vocês vão ganhar com isso? E se eu aparecer aí falando em línguas estranhas, nenhuma palavra em português, o que é que vocês vão ganhar com isso? E Paulo disse: quer saber o que é Pentecoste? O Pentecoste, para ser Pentecoste, tem que ter línguas estranhas. O Pentecoste, para ser Pentecoste, tem que ter revelação. Pentecoste, para ser Pentecoste, tem que ter ciência. Pentecoste, para ser Pentecoste, tem que ter profecia. E Pentecoste, para ser Pentecoste, tem que ter doutrina. Não só línguas estranhas. Tem que ter línguas estranhas, revelação, ciência, profecia e doutrina. Pentecostes sem línguas estranhas não é Pentecostes. Oh! Pentecostes sem línguas estranhas não é Pentecostes. Alguém daqui ouvir a voz do Senhor, diga amém? Amém. Pentecostes sem línguas estranhas, escute isso, não é Pentecostes. Eu vou fazer um pedido especial, porque eu creio que Deus vai fazer algo diferente em nosso meio nesta noite. Eu creio. Quem é espiritual já pode perceber, já pode ter uma visão de águia. Por isso eu vou fazer um pedido especial, minha querida. Fazer um pedido especial, meu querido. Zelando da sua bênção. Eu pediria que você não deixasse no vibracal. Eu pediria que você desligasse o aparelho automático, mas desligasse totalmente. Por quê, pastor? Porque o diabo é sujo. O diabo é sujo. Satanás é imundo. Ele pode mandar alguém ligar agora para você. Porque o diabo sabe perfeitamente. O diabo não é cego. Ele deve estar enxergando o que Deus está mandando dos céus a esta igreja nesta noite. E nós somos espertos, somos inteligentes. Desliga totalmente, querido. Porque muito mais importante que qualquer ligação é aquela que nós estamos fazendo agora direto com os céus. Estou zelando da tua bênção. Quem entendeu isso, aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Desliga. E se ele é meio ciumento, se ela é meio ciumenta, por que estava desligado? Tu estava onde? Na igreja. Não creio. Se você crê, estava. Se não crê, estava do mesmo jeito. E chega para ele e diz, olha, só faz depósito, só pede saldo quem faz depósito, tá? Não entendi. Vai entender agora. Para ele desconfiar de você, é porque provavelmente é ele que não merece confiança. É que nós temos mania de acharmos que os outros é o que a gente é. Certo dia, falando sério, eu disse, foi assim, assim, assim. Eu não acredito. Então eu disse, não tem mais história. A história foi essa. Mas não é assim não, então é do jeito que você quer. Pois, então escuta aqui, ó. Foi assim, assim, assim. Não creio. Se creres, foi. Se não creres, foi do mesmo jeito. Goodbye. Ainda mais agora que estou enjoando. Resumindo. Pentecostes tem que ter línguas estranhas. Não entendi. Fica ligada. Escuta isso aqui. Há pessoas que dobram os joelhos e dizem, Senhor, eu quero um carro. E está certo. Se tu não pedir para Deus, vai pedir para quem? Para o cão? Senhor, eu quero uma casa. Lógico, se tu não pedir para Deus, vai pedir para quem? Senhor, eu quero um esposo. Lógico, se tu não pedir para Deus, vai pedir para quem? Satanás tem um monte para te dar. Tu não quer o que o cão tem. Quer? Porque quem casa com o filho do diabo, sabe o que é que o diabo vai ser seu? Sogro. Casou com a filha do capeta, meu filho. Tem o cão como sogro e o sogro gosta de visitar a filha, irmão. Sério? Então, se tu não pedires para Deus, vai pedir para quem? Pode dobrar o joelho e pedir. Mas desculpe-me a minha sinceridade. Desculpe-me a minha sinceridade. Mas quase que não se ouve. Hello? Quase que não se ouve. Ó. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, eu gostaria de falar em línguas estranhas. Quase que não se ouve esta oração. Não está havendo mais sede por parte da igreja. Mas deixa eu te contar um segredo aqui. Se tu orares em inglês ou em inglês, o diabo entende. Não faz muito tempo eu expulsei um demônio no Canadá. Sério. E eu querendo falar em português, e o cão não entendia. Eu digo, o intérprete aqui. Diabo burro, nem português sabe falar. E falando inglês. O que eu estou tentando dizer é que se você orar em inglês, o diabo entende. Tem demônio no Canadá. Nos Estados Unidos, ali na eira de, o nome daquele estado, Massachusetts, eu expulsei um demônio na capital do estado, em Boston. E o diabo pegou a mulher e, falando inglês, eu estou tentando te dizer que se você orar em inglês ou em inglês, o diabo entende. Não, mas se entende, lá do outro lado tem cão a rodo. Eu vou orar em espanhol, pronto, eu vou aprender espanhol, porque eu vou orar em espanhol, e o diabo não vai entender, vai. Todas as vezes que eu prego, gosto muito de pregar em Buenos Aires, todas as vezes que eu prego na Argentina, mas toda vez cai cão, e fala espanhol. Como su nombre, mi nombre es el diablo. Tu teve na Argentina comigo, a cigana, mesmo lá, ali no estado de Misiones, tinha diablo também, hermano. Foi mesmo, o pastor Marcos esteve comigo lá em Misiones, na cidade de Wanda, uma mulher bem toda. Eu não gosto de você, digo, também não gosto de você. Já pegou a mulher, estou tentando dizer, se você orar em espanhol, o diabo entende. A língua que você quiser orar, o diabo vai entender. Eu quero orar para o diabo não entender, pastor. Aqui. Entra na fila do Pentecoste. Ora em línguas estranhas, porque o diabo não entende. Se você orar em línguas estranhas, o diabo fica doido, não entende nada. Porque escrito está, quem ora em mistério
mistério somente Deus entende. Quem entendeu a palavra, aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu me lembro quando era novo convertido, diante de Deus, eu ficava lá num banco assim, ó, novo convertido, e as irmãs, língua estranha. Eu digo, oh Jesus, eu tomei uma sede, uma vontade de falar em línguas. Quando é? E quando o irmão dizia, quem ora em português o diabo entende, eu digo, eu não quero que ele escute nada. Eu não quero. E eu comecei, Senhor, me batiza, me batiza, me batiza. E foi um monte de gente para frente. Eu disse, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. E Jesus batizou tanta gente, eu fiquei ali chorando, triste. Cheguei em casa, dobrei os joelhos. Lembro-me como se fosse agora, mas ele viu que eu tinha sede. Porque água só se dá a quem tem. Se tu não tiveres sede, tu nunca vais falar em língua. E por que não dizer? Tem gente que não está nem aí. É sério. Você fala em língua? Não. Por quê? Não sei. Não tem sede, não tem vontade. Ela tem sede de carro, parabéns, lógico. Se você não tiver, tem que ter. Mas tem sede das coisas materiais, mas não tem sede do mundo espiritual. É sério. Ela ora, o cão entende tudo. E o Senhor, eu quero isso. Olha, Senhor, tal dia eu estou indo para tal lugar. O cão, está indo para tal lugar. Senhor, me ajuda, que nada aconteça. O cão vai na frente, ponto de armadilha. Orou em português. A Bíblia diz, amados, que quem ora em línguas estranhas, o diabo não entende. Eu quero aproveitar o ensejo aqui e bater com pau de quina naqueles que dizem ter conhecimento teológico, um monte de teólogo feito no fundo de quintal, que não conhece nada de bibliologia, não conhece nada de paracretologia, não conhece nada dos paracretos, não conhece nada de pneumatologia, doutrina do Divino Espírito Santo, e anda dizendo que quem fala em línguas estranhas está falando a língua dos anjos. Em que Bíblia está escrito isso? Em que Bíblia está escrito que o idioma que a igreja fala é a língua dos anjos? Se fosse língua de anjo, o diabo entendia. Porque o diabo não deixou de ser anjo. Ele é caído, mas é anjo. Se fosse língua dos anjos, o diabo entendia. Peraí, pastor, está escrito, está escrito, eu vou te dizer o que é que está escrito. Ainda que eu falasse todos os idiomas da terra, e também o idioma do céu, ou seja, o idioma dos anjos, e não tivesse amor, nada disso adiantaria. Ele não disse eu falo, e ainda que eu falasse, nada disso adiantaria. Paulo não disse que o idioma que a igreja fala é o idioma dos anjos. Não, senhor, está escrito que quem ora, somente Deus entende. Quem ora em línguas, ninguém entende, nem o cão, nem o capeta, nem os demônios. É língua de anjo, coisa nenhuma. É língua estranha. Peraí, pastor, mas eu já vi pessoas falar em inglês. Eu também já fui tomado em inglês. Segunda vez que eu preguei na América, Deus me tomou em profecia. Em inglês é uma coisa específica. É uma coisa específica, ele querendo entregar uma mensagem para alguém. Eu me perdi em Nova York, feito um bobo, saí andando assim, me perdi. Comecei a ficar, meu Deus, perdido, as placas, os planos de que agora. Ixi, para aí. Aqueles inglesinhos do colégio que não vale nada, irmão. Perdi meu dinheiro. Não vale nada. A conversar que me ensinaram. Chega em inglês, chega lá, você para pedir licença, pede excuse me. Eu não entendi direito, pensava que era excuse me. Não, e eu tomo ele, excuse me, ninguém estava entendendo nada. Eu estou lhe sendo sincero, um matuto da Bahia para lá em Nova York. Parecendo um crocodilo Gandhi de Nova York. Pois então, escuta isso aqui, toda atenção agora é pouca. E eu me perdi em Nova York, e eu comecei a chorar assim, falar em línguas assim, falando em língua, o taxeiro apertou minha mão, abriu a porta, eu entrei, e ele falando aqui comigo, apertou minha mão, eu também apertava a mão dele, eu chorava, falava em língua, para mim era língua estranha, eu sei lá o que eu estava falando, e ele, oh yes, falando comigo, e eu também disse, esse cara é doido, e lá vai ele, esse cara está me sequestrando, parou na porta do pastor Eli. Pastor ele falou com ele em inglês, Babílio, ele está dizendo que você falou o endereço certinho, e eu não sabia que você falava inglês, eu nem eu também sabia. Dá glória, crente ruim. Pois então o que eu estou tentando dizer, queridos,
Que aí é uma coisa específica. Você já ouviu alguém falar inglês? Lógico, lógico. Mas não é o idioma da igreja. A igreja fala em línguas estranhas. E eu fico doente quando eu tenho pessoas que não têm sede. Ela entrou na igreja pentecostal, mas ela não é pentecostal. Ele entrou na igreja pentecostal, mas ele não é pentecostal. Desculpe, viu, amada? Desculpe, amado. Mas tu é fria. Gelada. Cemiteriana. Tu é tão fria que se um pinguim passar de junto, tu sai gripada na mesma hora. Desculpe, viu? Desculpe-me. Tá bom? Mas ó, é assim. Aí de cá, glória a Deus, palma, e não aguenta, e palma, e vai para desmaiar, de tanta glória, fala em língua, e ela. Te rende ao Pentecoste genuíno em nome de Jesus. Poder de Deus nunca escandalizou ninguém. Há pessoas que pensam que o poder escandaliza, que o poder de Deus traz confusão, conversa. Satanás descobriu que o que faz a igreja crescer é Pentecoste. O diabo descobriu que o que faz a igreja crescer é línguas estranhas, é glória a Deus, é aleluia, é palma, é unção. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Quando o diabo descobriu, irmão Natalino, quando o diabo descobriu, pastor Marco Silva, que o que faz a igreja crescer é Pentecostes, ele disse, ah é? Já comigo. Diabo, sabe o que é que ele é? Chefe da pirataria. Quem inventou a máquina de clonagem foi o cão. Não, pirataria, pode ter certeza, o diabo inventou, sério, quer ver? A primeira pirataria que o cão inventou foi o falso Pentecoste. Já que Pentecoste tem que ter língua estranha, aí o cão aí inventou uma Xerox do Pentecoste. Não precisa ninguém agora se converter ao evangelho. Por quê? Se é porque das línguas estranhas, aqui também já tem língua estranha. Na década de 80, surgiu o chamado movimento carismático. Uma Xerox do Pentecoste. Amados, eu sou do tempo que pregador morria porque dizia a verdade. Eu sou do tempo que pregador ia diante do sinédrio porque é da verdade. Eu sou do tempo que os nossos troféus era a fogueira de Roma. Eu sou do tempo que crente morria e não tinha direito a ser enterrado no cemitério da cidadezinha, que seu vigário não deixava. Eu estou até escrevendo um livro, faz 2 anos que eu estou escrevendo, não terminei ainda. Provavelmente esse ano ainda sai. Verdades ocultas que ninguém contou da igreja de Roma. Não precisa ninguém ir mais para lá, porque já tem cura divina aqui também. Aí botaram em cada capital de estado um fantoche. Em cada capital de estado uma marionete. São Paulo, ali de Santa Amaro, Rio de Janeiro, Padre Zeca, o sufista de Jesus, Recife, e assim foi. Vem com as nossas músicas, tem anjo voando nesse lugar, no meio da igreja, em cima do altar, dando na direção. Não penso no homem que canta ruim. Estou lhe sendo sincero, próbulo. Aí eu chego no interior do estado da Bahia, escuta isso. Santo Antônio de Jesus, toda atenção agora é pouca. Aí um pastor chegou para mim e fez, Abílio, oi, obrigado por ter vindo pregar no nosso congresso. De nada. Está vendo aquela moça lá? Está na frente da mocidade, regendo a mocidade? Estou. 3 meses que ela veio para a nossa igreja. Digo, sério? Sério. Já veio batizada com o Espírito Santo, rapaz. Fala em língua, é mais pentecostal do que os antigos. Digo, que é, rapaz? Veio de onde? Do movimento carismático. Eu digo, E o negócio aqui está uma benção, rapaz. Aqui o padre aqui é meu amigo. Eu disse, amém. Poder de Deus na cidade. O fogo está caindo na cidade, Abílio. Eu disse amém. Aí eu comecei a pregar. Na sexta-feira, foi no templo. E eu disse, amados, eu quero orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quantos querem ser batizados? Amém, amém. Escuta isso. Aí veio a multidão à frente. Eu disse, eu quero 12 irmãs batizadas com o Espírito Santo aqui na frente, para a gente ouvir quem vai falar em línguas aqui. Eu quero 12 varões também aqui na frente. Eu disse, eu ouvi dizer que nós temos uma irmã que veio do movimento carismático. A irmã é batizada com o Espírito Santo, ela baixou assim.
Se a irmã é batizada com o Espírito Santo, ela fez. Eu? Pela graça de Jesus. Eu disse, amém, querida. Vem cá, vem cá. A irmã fala em línguas estranhas, ela no pé do altar assim olhou para mim e fez. Com a permissão de Jesus eu falo. Eu disse, amém. Então vamos orar para Jesus renovar a irmã, antes da gente orar para Jesus batizar. Vamos orar para Jesus renovar, porque eu nunca vi. O pastor disse que é batizado, eu nunca. Mas consto de que aquilo ali é no xerox, conhecendo as escrituras. Chamei 4 irmãozinhos, está entendendo? Eu disse, eu quero 4 irmãozinhos sapato de fogo. Sabe aqueles que, fogo puro? Aí já quando eu disse, eu quero 4, pulou de lá. Aí veio 4 tochas de Deus, aqueles 4 cabras. Eu disse, dá a mão aí, irmão, os 4. Ela quando viu aquilo se assustou. Dá a mão aí, fica no meio, minha irmã, fica no meio. Os 4 começam a orar. Bombardeio de língua, irmão. Pá, 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 pá. E ela fechou os olhos e... Porque um crente pentecostal, quando ouve línguas estranhas perto dele, quando ele ouve a língua do país dele, não tem bom para fazer ele ficar calado. Catuca aqui, ele risca do outro lado. Catuca aqui, ele trinca do outro lado. Se é verdade, aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Escuta. Aí, quando eu vi aquilo, eu disse, Senhor, se ela é batizada com o Espírito Santo, vai falar em línguas agora. Coloquei a mão na cabeça daquela senhorita e bradei, se és batizada, seja renovada agora. Ela começou. Guru. Guru. Guru, 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 guru. Guru, 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 guru. O bobão, que não conhecia nada de Bíblia, fez, ó. Tá falando. O bobo que me disse, o pastor, coitado. Aí, eu cheguei, botei o microfone assim na boca da senhorita. Ela, guru, 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 guru. Digo, minha filha, guru, 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 é cantiga de peru. Botei a mão na cabeça, dei uma rajada de língua no pé do ouvido dela. Eu disse, quem está aí? Ela jogou os braços para trás, abaixou a cabeça. Como é o teu nome? Ela, 7 facadas. Eu cheguei para Jesus e disse, Jesus, me diga, como é que é? A gente se santifica, luta, abandona tudo, para de se curvar diante da irmã Maria? A gente abandona tudo, santifica, porque a gente sabe que Deus vem buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. E a gente luta para se santificar. Isso não pode, a gente quer, mas por amor à cruz a gente abdica. A Bíblia diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então quer negar a si mesmo. Você tem vontade, mas por amor a Cristo, não. E você vai separando, abstendo-se. Agora Jesus vem e dá um dos maiores presentes, que é o Divino Espírito Santo para aqueles que se curvam diante de Cida de Norte, de Cisto de Juazeiro. Eu não acredito nesse Pentecoste. Eu disse, então o Senhor me explica. Eu não quero me levantar contra a tua obra. Agora, se o Senhor me disser que nada tem a ver contigo, o pau vai comer na casa de Noca. Um belo dia eu estou orando e Deus me revela. 1 Coríntios capítulo 14 está escrito assim, queridos irmãos. 1 Coríntios 14 está bem claro. Escute o mistério, os espíritos dos profetas. Há um mistério tremendo aí nesta passagem. 1 Coríntios 14, 32. Há um mistério tremendo nesta passagem. Agora, queridos, não vos esqueçais que para entender esse texto, você tem que pegar o livro de João, capítulo 14 e o versículo 17. E esse eu faço questão de ler. João 14, 17. Eu vou abrir a Bíblia e quero ler para todos vós outros. 14, 17 de João diz assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, não pode. Espírito de verdade não vai para o mundo. Pentecoste só para quem é lavado no sangue de Jesus Cristo Nazareno. Quem acredita nisso, aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aqui, João 14, 17. Não é batismo com o Espírito Santo coisa nenhuma.
Batismo com o Espírito Santo só para quem é lavado no sangue de Jesus. Aquilo é uma xerox, você está entendendo? Mas xerox é xerox. Pode ser colorida e autenticada, mas é xerox. Vai perder a cor. Já começou a perder. A fama está indo embora. A fama já está indo. Quase ninguém convida mais. Xoxa ou Xuxa, que leva de vez em quando lá. Mas está indo. O Pentecoste está indo embora, porque não é genuíno. Agora eu quero ver, Satanás, você apagar o incêndio que o Senhor Jesus Cristo botou. Começou a incendiar no dia de Pentecoste. Está pegando fogo até hoje. Se é verdade, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Glória a Deus. E para tomar o assento e não ser enfadonho, já vou finalizar agora. Não vos esqueçais. Primeiro, Pentecostes tem que ter línguas estranhas. Pentecostes sem línguas estranhas não é Pentecoste. Amados. Segundo, não vou parar nos tópicos só a caráter de não deixar em branco. Segundo, revelação. Diga para no mínimo uma pessoa. Deus ainda revela. Pentecostes sem revelação não é Pentecoste. Pentecostes sem revelação não é Pentecoste. Já aconteceu comigo. Eu estar triste, acabrunhado lá no canto. E de repente a própria palavra, o orador pregando, revela o que eu estou passando. E sem falar naqueles vasos que Deus levanta. E chega assim, entrega tudinho que Deus manda, e é justamente o que nós estamos precisando. Já chegando a hora final, a pessoa já querendo desistir da caminhada. O que seria de nós num Pentecoste sem revelação? Se não fosse a revelação, quantos de nós já teríamos deixado a caminhada? Deus ainda revela. Tanto revela que passou uma palavra ao meu coração para que você diga para alguém que está do seu lado. Diga para ele, diga para ela, mas diga mesmo, em nome de Jesus, diga para ele, diga para ela, nem tudo está perdido. Por falar em revelação, escute isso, por falar em revelação, acredite, amados, acredite, Deus revela sim. Deus revela sim. Isso não tem nem o que discutir. Pentecostes é acompanhado de línguas estranhas e revelação. Ele revela, sim. Dá revelações tremendas. Tu sabes melhor que ninguém que se não fossem as revelações divinas, se Deus não tivesse revelado para nós outros o que haverá de acontecer com nós outros, ainda na terra dos viventes, deixaríamos de permear o evangelho que estamos a permear. Eu quero aproveitar isso e te fazer uma pergunta, meu querido. Quero te fazer uma pergunta, minha querida. Quem é que te contou que tu estás vivendo o ponto final da tua história? Quem é que te contou que tu estás vivendo o ponto final da tua história? Que olhando você para a direita, esquerda, horizontal, reguada, não contempla oportunidade ou possibilidade de dar um só passo, porque na tua ótica de enxergar é ponto final. Isso é mentira de Satanás. O Evangelho das Revelações está dizendo para mim e você que tu tens ainda muito que gastar sapato nesta terra. No final, tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o final. É porque ainda não chegou o final. Pentecostes, para ser Pentecostes, tem que ter línguas estranhas e revelação. Depois da revelação, a gente aprende que Pentecostes é acompanhado de ciência. 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 Conhecimento. Ciência.
Um evangelho só de poder, língua estranha. Paulo ficou indignado, o que é isso aí? Só língua estranha, língua estranha.